Considere o seguinte problema. Em uma empresa com 5.000 funcionários, o empregador quer fazer um investimento a partir de um único aporte, com a finalidade de pagar um benefício de R$ 100.000 a cada funcionário incapacitado por acidente no ano. Considere que os acidentes ocorrem de maneira independente e que a probabilidade de acidente em um ano é de 0,01%, ou seja, 1 a cada 10.000. Quanto deve ser o aporte inicial para o empregador pagar todos os benefícios por um período de 5 anos com probabilidade de 98%, considerando um rendimento anual de 3% sobre o investimento inicial? Como vocês podem perceber, é um problema mais complexo do que os anteriores e agora eu vou precisar definir variáveis indexadas pelo tempo para tentar levar em conta o efeito do rendimento. É importante levar em conta também que os pagamentos dos benefícios serão feitos apenas ao final do ano, quando o empregador vai receber os rendimentos do seu investimento, os rendimentos anuais. Então vou passar para a nossa lousa. E como nos outros problemas, eu vou iniciar definindo a nossa variável aleatória x de t, que vai indicar para a gente o número de beneficiados t anos após o aporte inicial. E notem o seguinte, x1 tem uma distribuição binomial com n1 igual a 5.000 e probabilidade de sucesso, ou seja, probabilidade de ocorrência de um acidente, de 0,01%. Então vou colocar esses dois valores aqui do lado. A variável aleatória x2, ou seja, o número de beneficiados 2 anos após o aporte inicial, dado que o número de beneficiados no ano anterior foi x1 minúsculo, eu vou assumir que isso tem uma distribuição binomial com agora n2 e probabilidade de sucesso p, a mesma probabilidade de sucesso anteriormente. Então é uma suposição que eu estou fazendo é que a probabilidade de ocorrência de acidentes permanece constante ao longo dos anos. É importante que você consiga entender quais são as suposições que se utilizam ao longo da sua análise. Aqui no caso o n2 vai ser igual ao número de funcionários total no início da jornada menos o número de funcionários que foram beneficiados, porque eles de alguma forma vão sair. Então estou assumindo que pessoas não estão sendo recontratadas. Isso é importante também. Você pode assumir que as pessoas estão sendo recontratadas e que o N ele pode variar com o tempo sem problema algum. Isso tudo vai depender de cada problema. Isso assim por diante, tá, pessoal? Isso vai acontecer até o tempo 5. x5, dado que o x4 é igual a um x4 minúsculo, isso tem uma distribuição binomial com n5, probabilidade de sucesso a mesma p, com o nosso n5 igual ao n4 menos x4. Então tem um efeito recursivo aqui, né? O x5, a distribuição de x5 dado x4 vai depender de x4, a distribuição de x4 dado x3 vai depender de x3 e assim por diante. Então eu tenho aqui uma série temporal de variáveis binomiais. Então essa é só uma característica do problema, você poderia considerar outras distribuições e os valores de n variando de outras formas. Tá? Eu considerei isso, você pode tentar listar quais são todas as suposições que eu estou usando para tentar entender o problema de maneira completa. Eu vou reescrever isso aí de uma maneira mais simples aqui. Ó. Vou fazer o seguinte, vou escrever isso em duas linhas apenas. Eu vou dizer que o x1 tem uma distribuição binomial com n1p e o xt, dado xt menos 1, e o xt menos 1 com um valor fixado, observado, ele tem uma distribuição binomial nt, p, tal que o nt é igual a nt menos 1 menos xt menos 1. Então essa segunda equação vale para t maior do que 1. A partir daqui eu consigo, se eu quiser estimar o p, eu consigo construir a função de verossimilhança e aí eu teria que usar os dados do passado para tentar estimar o P, que seria o nosso parâmetro de interesse. Aqui, nesse momento, eu estou assumindo que o P é conhecido e igual a 0,01% e eu vou usar esse valor para resolver o problema. Então essa variável é importante porque ela vai dizer o número de beneficiados T anos após o aporte inicial. Então eu vou aportar inicialmente e não vai ter nenhum beneficiado para pagar por um período de 1 ano. E eu vou usar o dinheiro do rendimento. Então no tempo 1, é um ano após o aporte inicial, eu vou usar esse dinheiro para pagar os beneficiados. Tá? Então aqui eu vou definir mais uma variável aleatória, é o gasto anual T anos após o aporte inicial. Então é um gasto futuro. O Y1
é o gasto daqui a 1 ano. O Y2 é o gasto que você vai ter daqui a 2 anos e assim por diante. Então, como eu estou aportando hoje e eu tenho um período de 1 ano para rendimento, esse gasto futuro precisa ser colocado a valor presente. Como eu sei qual é o rendimento, porque se eu não soubesse o rendimento, eu não poderia fazer isso. Se eu sei o rendimento é constante, eu posso fazer o que eu vou fazer agora. Primeira coisa que você tem que perceber é que o YT vai ser igual a M. Esse valor M ele não sofre mudanças com o tempo, é R$100.000 e ele vai ser fixado para os próximos 5 anos. Se você quiser, você pode colocar um MT e considerar que o M varia com o tempo também, ele pode sofrer correções ao longo do tempo. Mas eu não vou fazer aqui, se você quiser você pode fazer. Você pode inclusive considerar esse M aleatório. Então o YT vai ser M multiplicado por XT, ele é o gasto anual futuro. Eu preciso trazer esse gasto anual futuro a valor presente. E perceba o seguinte, que esse gasto a valor presente se reduz a YT asterisco vai ser exatamente igual a YT dividido por 1,03 elevado a T pela aplicação dos juros compostos. Eu poderia escrever isso de maneira mais genérica, por exemplo, 1 mais J, e J seria a taxa de rendimento. Então vou escrever assim, caso você queira já escrever desse jeito, lá no algoritmo eu vou escrever assim. Tá? Isso implica que o YT, o seu gasto futuro a valor presente, quando você multiplica por 1 mais o rendimento elevado a T, você vai ter exatamente o gasto no tempo futuro. Então esse cara aqui é o gasto futuro e esse aqui é o gasto a valor presente. Ok, vou apagar aqui só para a gente ter uma lousa mais limpa. Então esse gasto trazido a valor presente, ele vai ser importante para a gente entender como construir o gasto total a valor presente. Eu vou brincar um pouco para vocês entenderem como é que esse gasto a valor presente vai ser importante para a gente. Primeiro eu vou denotar por L o nosso aporte inicial. No primeiro ano você vai ter L vezes 1 mais J, ou seja, L vezes 1,03. J aqui nesse momento é o rendimento anual do seu investimento. Então, isso aqui você teria no primeiro ano. Se ocorreu algum sinistro, ou seja, se houve algum acidente no tempo 1, você precisa pagar. Então vai ficar L multiplicado por 1 mais J, ou seja, L multiplicado por 1,03 menos Y1, que é o que você gastou naquele momento. Y1 é o gasto presente multiplicado por 1 mais J. Então notem que isso aqui é Y1 a valor presente multiplicado por 1 mais J. Esse aporte inicial ele tem que ser tal que isso aqui seja positivo, porque se der negativo significa que o aporte inicial não foi suficiente. Então esse aqui é positivo, C e somente C. O L é maior do que o Y1 corrigido a valor presente. E isso você pode fazer agora para o segundo ano. No segundo ano eu vou iniciar com isso aqui. Esse é o montante que eu tenho, porque eu tive que pagar no primeiro ano. No segundo ano o rendimento vai incidir sobre essa quantidade. Portanto, que é o ano 1, no ano 2 vai ser L1 mais J menos Y1, que é o que eu tenho, isso multiplicado por 1 mais J, que é o rendimento. Perfeito? É isso que eu vou conseguir no final do ano 2. Eu preciso retirar o quanto eu vou gastar no futuro. Só que o que eu vou gastar no futuro tem uma fórmula lá. É o que eu vou gastar a valor presente multiplicado pelo 1 mais J ao quadrado. Portanto, vai ficar L multiplicado por 1 mais J ao quadrado, fazendo a multiplicação aqui dentro, menos Y1 asterisco vezes 1 mais J ao quadrado. E por fim, o Y2 eu vou substituir pelo que ele vale a valor presente, Y2 asterisco, 1 mais J ao quadrado. O L tem que ser tal que isso aqui seja positivo, ou seja, isso aqui tem que ser maior do que zero, senão o seu aporte não foi suficiente. Você ficou negativo logo no segundo ano, você não pode. Então, você vai concluir que isso aqui é maior do que zero, como 1 mais J ao quadrado, ele está se multiplicando todo mundo aqui, eu posso dividir por ele. Isso acontece se e somente se o L for maior do que a soma dos dois, o Y1 asterisco mais Y2 asterisco. Você pode fazer isso para o terceiro ano, para o quarto ano, para o quinto e para o sexto. Você vai concluir que o aporte inicial ele precisa satisfazer, ele precisa ser maior do que a soma para T variando de 1 a 5 de YT asterisco. Então eu vou definir uma nova variável aleatória. Esse aqui é o patamar que eu desejo encontrar e isso aqui é uma variável aleatória. Eu vou definir essa variável aleatória, que é o gasto total a valor presente, por G.
Então essa observação eu vou deixar num ambiente fechado, porque eu vou usar essa observação para justificar a variável g. Portanto, o gasto total a valor presente pode ser escrito por uma variável aleatória g, eu vou definir como a soma para t igual a 1 até 5 do yt asterisco. Eu posso generalizar os 5, em vez de 5 anos, eu posso colocar t maiúsculo, indicando a quantidade de anos. Já vou fazer isso para vocês, tá? Eu vou substituir o y asterisco, que é o valor presente, quero deixar tudo em termos de x, que é a variável aleatória que eu conheço a distribuição. Então, esse aqui eu vou substituir o y asterisco pelo y, esse aqui é yt dividido por 1 mais j, que é o rendimento anual, elevado a t. Então, no nosso problema, 1 mais j é 1,03. E isso, por fim, é a soma para t variando de 1 a 5. O yt é m vezes xt, dividido por 1 mais j elevado a t. Tá? Então, para o nosso problema, o m é igual a 100 mil. Ele sai da soma. Você poderia considerar também o m dependendo de um índice do tempo, não tem problema algum. Você teria simplesmente que considerar ele dentro da soma. Como j é 0,03, então vai ficar 1,03 elevado a t. Então o t eu conheço, t igual a 1 até 5. A única coisa que eu desconheço aqui é a variável aleatória xt, que eu não sei o que vai acontecer com ela, então vou precisar calcular probabilidades. Note que o objetivo é encontrar o patamar L, tal que a probabilidade do gasto total a valor presente seja menor do que L, com probabilidade de 98%. O problema é que as variáveis aleatórias x1, x2 e xt são dependentes. Eu vou argumentar para vocês como fazer uma aproximação para a distribuição normal e aí nós vamos resolver essa probabilidade aproximadamente. Note que a interpretação dessa probabilidade é a seguinte: com 98% de probabilidade, os gastos a valor presente são menores do que o aporte, ou seja, o aporte é suficiente para cobrir todas as despesas com 98% de probabilidade. Então, vou fazer algumas observações. Eu quero que vocês notem que o n da binomial, ou seja, esse n inicial, 5.000, ele é muito grande e o p é muito pequeno. Isso significa que poucas pessoas vão precisar do benefício. Eu já fiz uma aula no exemplo anterior, a esperança do x1 é 0,5, ou seja, em média, você espera que a cada 2 anos, uma pessoa precise do benefício. Aqui, como você tem uma estrutura de dependência, não é exatamente 0,5 no segundo ano, mas são muito aproximados os valores. Como o número de funcionários é grande e a probabilidade de acidente é pequena, então nós podemos considerar que as variáveis x1, x2 até x5 são independentes e identicamente distribuídas, porque eu quase não reduzo, vai reduzir de 5.000 para 4.999 ou 4.998. Isso não vai alterar muito as probabilidades dessas variáveis aleatórias. Portanto, eu vou considerar que as variáveis aleatórias x1 a x5, pelo motivo de que o n é grande e p é pequeno, as variáveis x1 até x5 podem ser consideradas independentes. Não só independentes, como identicamente distribuídas também. O p é o mesmo para elas, e eu posso considerar que o n1 é igual ao n2, que é igual ao n3, porque a diferença entre eles vai ser muito pequena. A diferença do n1 para o n2 vai ser de 1 a 2 no máximo, 3 no máximo. Então, como é 5.000 muito grande, isso vai ter muito problema. Fazendo isso, eu consigo olhar agora para G e notar que é uma soma. É uma soma de uma ponderação de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Portanto, eu vou assumir que o G tem distribuição normal. Então, é uma aproximação que vai nos ajudar a verificar, a calcular a probabilidade. Como isso é uma aproximação, eu vou fazer uma verificação por simulação de Monte Carlo para verificar se essa aproximação é boa o suficiente para resolver o problema. Então, iremos aproximar a distribuição de G por uma normal, com média esperança de G e variância de G. Tá? Quando eu faço isso, é exatamente a mesma coisa que padronizar essa variável aleatória G menos a sua esperança, dividido pela raiz quadrada da variância,
Isso tem distribuição aproximadamente, vou colocar um azinho aqui em cima para indicar que é aproximadamente normal 0,1, porque a normal padrão é a que você tem tabelada e é muito mais fácil de calcular as probabilidades. Então, o que eu posso fazer agora? Eu vou pegar essa probabilidade e aproximar para algo próximo de uma normal padrão. Como eu vou fazer isso? Então, veja bem. Então, assim a aproximação fica do seguinte jeito. A probabilidade de G ser menor do que L é igual, continua sendo igual, à probabilidade de G menos a esperança de G. Veja que aqui eu não estou alterando nada, porque dentro da probabilidade eu tenho uma equivalência matemática. Estou subtraindo a esperança de G dos dois lados, eu não altero a desigualdade. Agora eu posso dividir dos dois lados por raiz quadrada da variância de G. Portanto, ainda não estou fazendo nenhuma aproximação. A aproximação ela vai ser feita na próxima linha. Pois bem, agora, como essa variável padronizada tem distribuição aproximadamente normal padrão, agora sim eu vou fazer uma aproximação. Então, essa probabilidade agora eu posso aproximar, ou seja, isso aqui é aproximadamente a probabilidade de uma variável aleatória normal 0,1, vou escrever desse jeito só para deixar explícito, uma normal padrão, ser menor do que L menos a esperança de G, dividido pela raiz quadrada da variância de G. Essa quantidade é aproximadamente essa. Portanto, probabilidade de G ser menor do que L, isso é maior ou igual a 0,98, C e somente C. A probabilidade de uma normal 0,1 menor do que L menos a esperança de G, dividido pela raiz quadrada da variância de G, é maior ou igual a 0,98. Então, esse C e somente C é aproximado, porque eu estou substituindo esse cara, que está aqui, por esse que é aproximado. Pois bem, na normal padrão, eu sei quanto é que vale isso aqui. Ó. Eu vou fazer o desenho para vocês perceberem. Vou fazer o desenho da normal padrão. Então, imagine que a normal padrão está passando aqui em torno do zero. Suponha que isso aqui seja a função densidade da normal padrão. Eu vou chamar isso aqui de uma constante C. Isso precisa ser maior do que 98. Então, vou rachurar essa área. Essa área aqui precisa ser de 98%. Se você olhar na tabela ou no R, você vai perceber que essa constante C precisa ser igual a 2,05. Então, esse cara que está aqui precisa ser igual a 2,05. Olha que interessante. Portanto, isso implica que L menos a esperança de G, dividido pela raiz quadrada da variância de G, precisa ser igual a 2,05. Se eu quiser exatamente 98%. Mas se eu posso colocar a constante C, pode ser um pouquinho acima de 2,05, que aí eu garanto que está de fato acima de 98%. Eu poderia considerar aqui, por exemplo, 2,10, 2,1. Então, qual é o valor da constante L? Basta resolver e isolar o L. Então, L vai ser igual a multiplicando dos dois lados por raiz quadrada da variância de G e somando dos dois lados por esperança de G. A resposta é esperança de G mais 2,05, se você quiser você pode considerar 2,1, vezes raiz quadrada da variância de G. Essa é uma fórmula que você pode utilizar para encontrar o valor do seu aporte inicial. A única coisa que eu preciso resolver agora é a esperança de G e variância de G. Eu vou retomar a definição de G. Olha quem é G. G é essa soma. Eu preciso calcular a esperança dessa soma e a variância dessa soma. Então vamos lá embaixo, eu vou fazer isso. Então, notem que a esperança de G é igual a esperança da soma de m vezes xt dividido por 1,03 elevado a t. Então, lembrando aqui que o m é igual a 100.000, t variando de 1 a 5. Então, aplicando as propriedades de esperança, a única coisa aleatória que tem é o xt. Então, vai ficar m vezes a soma para t variando de 1 a 5 da esperança de xt dividido por 1,03 elevado a t. Eu posso usar a suposição de que as variáveis são independentes e identicamente distribuídas. Se você quiser, você não precisa usar essa suposição e você pode tentar calcular a esperança de xt por esperança condicional. Não é difícil, é até que fácil. Eu recomendo que vocês façam para entender qual é o problema. Aqui eu vou utilizar a nossa suposição de que como o n é grande e o p é pequeno, então eu posso considerar aproximadamente que as variáveis são independentes. Então a esperança
de xt dado xt menos 1 é igual a esperança de xt, que é igual a n vezes p. Então aqui eu tenho m, que é 100 mil, vezes n1, que tem a ver com a primeira componente, são 5.000 funcionários, vezes p, que é a probabilidade de sucesso, vezes a soma de 1 sobre 1,03 elevado a t, para t variando de 1 a 5. Esse valor, colocando no computador, aqui eu vou considerar m igual a 100 mil, que são os benefícios pagos a cada pessoa que se acidentar. O n é igual a 5.000, ou seja, o número de funcionários que eu tenho. O p é igual a 0,0001. O número de anos, que eu vou chamar de t maiúsculo, é igual a 5. O rendimento j é igual a 0,03. E a probabilidade que eu quero calcular, eu vou chamar de gama, igual a 0,98. A esperança de g, eu vou chamar de esperança de g, pela aproximação normal, estou usando a aproximação de que as variáveis são independentes e identicamente distribuídas, isso aí é igual a m vezes n vezes p, vezes a soma de 1 dividido por 1 mais j, elevado a 1 até 5, que no caso é t. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que fica essa esperança. M igual a 100 mil, n igual a 5 mil, p igual a 0,01%, t igual a 5, j igual a 0,03. Probabilidade que eu gostaria de calcular é gama igual a 0,98. Eu não vou usar agora nesse momento, mas eu vou usar mais para frente. A esperança é dada por esse número aqui, 228.985. Feito, então vou voltar para lá, vou escrever isso. Então é 228.985,4. A variância eu posso usar a mesma estratégia, aplicando a variância na soma. Então notem o seguinte, o m ele sai do somatório e fica ao quadrado. Então vai ficar m ao quadrado. A variância da soma é a soma das variâncias quando as variáveis são independentes. Então eu vou colocar i e ds aqui. É a nossa aproximação. Não seria isso. Teria que calcular as variâncias de xt que poderiam ser calculadas usando esperanças condicionais também. Eu não quero fazer aqui nesse momento, senão vai complicar muito o problema e a resposta vai ser muito similar. Então vai ficar m ao quadrado, soma das variâncias de xt dividido por esse termo ao quadrado. Então vai ficar 1,03 elevado agora a 2t. Elevo ele ao quadrado. Para t variando de 1 a 5. Só que agora a variância, eu sei, né? Porque elas são independentes identicamente distribuídas, binomial NP, isso aqui na verdade é n vezes p vezes 1 menos p. Portanto, a resposta é m ao quadrado vezes n vezes p vezes 1 menos p vezes a soma de 1 sobre 1,03 elevado a 2t. Então agora eu vou colocar isso lá no R para ver qual é o valor da variância. Então vou chamar de VG. A variância é basicamente o que tem aqui em cima, só que o m fica ao quadrado. Aqui fica n vezes p vezes 1 menos p. E aqui a soma eu preciso elevar ao quadrado. Então isso aqui é equivalente a multiplicar por 2 aqui dentro. Então vamos dar uma olhada, vai dar um número muito grande porque vai ficar ao quadrado. A unidade de medida da variância é ao quadrado. Então não dá para interpretar direito a variância. É esse número grande aí. O que vai importar para a gente é a raiz quadrada da variância, ou seja, o desvio padrão. Então é esse número aqui que importa. 144.942,2. E esse é o desvio padrão de G. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma nova folha e vou refazer esses valores para vocês. Então agora, pessoal, eu vou colocar esses dois valores na nossa fórmula. L precisa ser igual à esperança de G. Vou só refazer a fórmula para vocês perceberem. Mais 2,05 vezes a raiz quadrada da variância de G. Olha que eu já tenho o valor para L. Então, colocando esses termos, substituindo os valores. Então, para fazer essa conta, eu vou voltar lá para o R e mostrar para vocês como é que eu faço essa conta. Vamos dar uma olhadinha lá. Então, L ele vai ser igual à esperança de G mais Q enorme de gama. Então, esse Q enorme de gama vai dar exatamente 2,05. Eu já dei para vocês lá em cima. Vou deixar desse jeito, porque depois eu vou criar um algoritmo genérico e você pode mudar o gama para qual valor você quiser, multiplicado pela raiz quadrada da variância de G.
Esse valor de L é 526.660. Vou voltar para lá. 526.660,3. Então esse é o aporte inicial e em cima dele vai haver rendimentos anuais e você consegue garantir com 98% de probabilidade que você vai cumprir com o seu compromisso. Será que esses valores estão corretos? Porque eu fiz uma aproximação. Será que essa aproximação é boa? Agora eu vou mostrar para vocês como verificar se esse procedimento que eu acabei de desenvolver para vocês faz sentido ou não na prática. Então vamos lá para o R de novo. Então agora eu vou criar uma função que vai resolver os nossos problemas. Vamos lá. Então essa minha função, deixa eu abrir um espaço, vou chamar de f, vai ser uma função com alguns argumentos. O primeiro argumento é n, eu vou dizer que se n é igual a 5.000 por enquanto, depois se você quiser mudar, você muda. O p é a probabilidade de sucesso, vai ser igual a 0.001, probabilidade de sucesso significa ocorrer um acidente em um ano. O m, ou seja, o pagamento, vai ser um pagamento de 100.000, o tempo total eu vou colocar igual a 5, o rendimento igual a 0.03 e o gama, aquela probabilidade de 98%, eu posso também generalizar para qualquer valor. Então aqui dentro nessa função, subir um pouco mais, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou simular o processo aleatório. Então eu preciso de variáveis aleatórias xt. O x1 eu sei como gerar. O x1 eu vou gerar a partir de uma binomial np. O x2, dado o x1, eu gero com uma binomial n menos x1 p e assim por diante. Eu vou dizer que o x é um numérico de dimensão t, que eu vou precisar de 5 componentes. Eu vou dizer que o x1, a primeira componente dele, é a rbinom. Eu vou pegar apenas um exemplo, uma binomial 5.000 com probabilidade de sucesso p. Agora para gerar as outras, eu vou usar um for. O for de t variando de 2 a t maiúsculo, ele vai ser aplicado no x de t. O x de t ele vai ser gerado a partir de uma binomial. Vou gerar apenas um valor para ele, não vai ser uma amostra, vai ser uma amostra de tamanho 1. Agora o n, eu preciso remover o x1 que aconteceu anteriormente. Então o nosso modelo diz isso. Poderia considerar outro modelo, mas o nosso modelo diz isso. Só que aqui então, em vez de x1, eu tenho que colocar t menos 1, porque é o tésimo, certo? Então vou sempre tirar o anterior, com probabilidade p. A probabilidade não muda. Se a probabilidade mudasse, você ia fazer assim, p igual a numeric aqui, t, e aí para cada pzinho você poderia ter um modelo também para cada probabilidade de sucesso. Aqui eu não tenho, só para simplificar o nosso problema. Então aqui eu consigo gerar essas variáveis aleatórias. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Como o t ele já foi dado lá em cima, t igual a 5, o n aqui igual a 5.000 e o p igual a 0,01%, eu consigo gerar tudo. Então deem uma olhada aqui, no nosso x é isso aqui. Ó. No primeiro ano ocorreram 2 acidentes, no segundo ocorreu 1 acidente, no terceiro nenhum, no quarto ocorreu 1 acidente e no quinto ocorreu 1 acidente. Bastante aqui nesse caso, hein? Vamos gerar de novo. Ó, agora não ocorreu nenhum acidente no primeiro ano, nenhum no segundo, 1 no terceiro, 1 no quarto e 2 no quinto. Notem que eu estou gerando de acordo com a dependência. Eu quero testar se aquela suposição de independência, de fato, resolve o problema. Calculando os gastos anuais. Então, o y, que é o gasto anual, ele vai ser m, que é 100.000, multiplicado por x. X é um vetor. Então, o y vai ser um vetor também. A primeira componente do vetor é o gasto. Ó, como o x é 0, não teve nenhum gasto. Como o x é 0 na segunda, também não teve nenhum gasto. Como o x é 1 na terceira, no terceiro ano, após o aporte, o gasto foi de 100.000 reais. Como teve mais um acidente no quarto ano, o gasto aqui foi de 100.000 reais. E como houve 2 acidentes no último ano, o gasto de 200.000 reais. Então a variável y aqui ela vai denotar o gasto anual. Eu preciso calcular o L. Antes de calcular o L, eu preciso calcular a esperança de G e a variância de G. Notem o seguinte aqui, ó. A esperança de G e a variância de G estão aqui em cima. Eu vou usar esses dois valores, já foram calculados lá em cima. O J está sendo dado aqui, né, 0.03. Quando ele entra na função, ele vai usar exatamente o valor que eu especificar aqui. Então eu tenho a esperança de G, a variância de G, e agora eu vou calcular o L. O L era calculado usando o gama que foi especificado lá em cima também. Então vamos calcular de novo
a esperança de G, a variância de G e o L. Ele vai dar exatamente a mesma coisa porque para esse problema específico o L sempre é o mesmo. Se eu mudar o gama, o L vai ser diferente. Eu preciso verificar se de fato esse L corresponde com o esperado. Vou calcular o valor do investimento após T anos de rendimento. Vou criar uma nova variável OT, vai ser um numérico também, de tamanho 5. O OT1 ele vai ser o valor do investimento multiplicado por 1 mais J, porque houve um rendimento de 3%, menos o que foi gasto no primeiro ano. E agora eu vou fazer o mesmo esquema para T variando entre 2 e T maiúsculo, em que o nosso OT em T é igual a OT no tempo anterior multiplicado por 1 mais J, porque agora esse é o valor que eu vou ter no tempo 2. Então vai ser o OT do tempo 1 com rendimento, ou seja, já descontado tudo que eu gastei lá no tempo igual a 1, menos o que eu gastei no tempo 2, o que eu gastei nesse momento. Aqui eu só rodei o algoritmo sem querer. Aqui resolve o nosso problema, então só dá uma olhadinha aqui. O nosso OT, o Y não recebeu o valor, né? Então deixa eu fazer o Y receber o valor aqui. Então o nosso OT ele vai ser calculado. Olha que interessante, os valores de OT são 542 mil, ou seja, o L já com um rendimento de 3%, menos o Y1, se o Y1 for zero, é exatamente isso. Então o Y1 é zero. O OT nada mais é do que o L multiplicado por 1 mais 0,03, ou seja, é o rendimento de um ano. No tempo 2, ele vai ser subtraído do Y2. Vamos dar uma olhadinha quem que é o Y2 aqui. Não teve também nenhum desconto, então teve um juros acumulado de 2 anos consecutivos. O O3, ele é o valor do rendimento do ano anterior menos os gastos desse ano. O OT aqui ele está dando para a gente o quanto temos em cada ano. Então, no primeiro ano, a empresa aqui nesse momento tem 542 mil. No segundo ano, tem 558.700. No terceiro ano, reduziu-se para 475.495, porque teve que pagar algum benefício. No terceiro ano, reduziu mais ainda para 389.760. Teve que pagar mais benefícios. Aqui, ó, o primeiro benefício ocorreu no terceiro ano, o segundo benefício no quarto ano e no quinto ano houve 2 benefícios. Então ainda foi reduzido mais ainda. E o nosso aporte inicial foi suficiente nesse exemplo específico. Mas será? E se eu gerar de novo isso aqui? Será que ele vai continuar sendo suficiente? Como que eu sei se foi suficiente ou não? Se os valores aqui são todos positivos, significa que o aporte foi suficiente. Se tiver um negativo, acabou, significa que você não conseguiu pagar. Então o que eu vou fazer? Eu vou retornar verdadeiro ou falso. Verdadeiro se o mínimo é positivo, se o mínimo for negativo, deu problema. Então vou dar um return, o mínimo de OT é maior que zero, ele vai dizer verdadeiro ou falso. Nesse caso é verdadeiro. Então essa aqui é a nossa função que vai retornar um verdadeiro ou falso. Se o aporte foi grande o suficiente, ele vai dar verdadeiro. Se não foi, vai dar falso. Então eu vou usar essa função uma vez, só para vocês terem uma ideia. O M igual a 100 mil, T igual a 5, J igual a 0,03. Eu não precisava escrever isso tudo porque já está escrito lá em cima, mas eu vou utilizar esses valores, eu vou mudar algumas vezes os valores, então eu já vou escrever agora. Gama igual a 0,98. Ele está dando sempre verdadeiro. Ó. Talvez em algum momento ele vai dar falso aqui. Ó, então não deu falso em nenhum momento. Eu vou fazer um for, vou fazer um laço, para a gente testar quantas vezes ele vai cair fora ou se ele vai cair sempre dentro. Então eu vou fazer aqui uma simulação de Monte Carlo. Eu vou fazer esse processo 20 mil vezes. Eu vou chamar MC igual a 20 mil. Poderia colocar 10 mil, isso é um valor, acima de 10 mil já é um valor bom. Eu vou armazenar os valores verdadeiros e falsos em um vetor V de tamanho 20 mil. Como eu vou repetir 20 mil esse procedimento, 20 mil vezes, eu vou armazenar no vetor V todas as vezes que deram verdadeiro e todas as vezes que deram falso. Então vou fazer um for para K variando de 1 a MC. O késimo elemento do nosso vetor V vai receber essa função aqui. Aí caso eu queira modificar alguma coisa, eu modifico aqui dentro. Isso aqui vai dar um vetor de zeros, vai dar um vetor de verdadeiro e falso. Olha, já resolveu rápido. Esse V é um vetor de verdadeiros e falsos, no caso 0 e 1. Todos os lugares que ele deu 0 significa que ele falhou. Significa que o aporte não foi suficiente, ficou negativo, ou seja, a empresa não conseguiu pagar
em pelo menos um ano. O que eu faço aqui? Eu calculo a média. Eu espero que a média disso aqui esteja próximo de 98%. Olha, deu 95,9%, porque é um problema de aproximação da normal. Se eu aumentar um pouquinho o tamanho do número de funcionários, ou diminuir a probabilidade de sucesso aqui, ele provavelmente vai ficar mais próximo de 98%. Vamos dar uma olhada. Já ficou um pouco mais próximo, 97,6%, ou seja, já está ali no limiar de 98%. Ou seja, a função, ela de certa forma funciona. Se você quiser garantir os 98%, você pode colocar 99% para aquele problema, certo? E aí, agora sim está acima de 98%. Então você teria que considerar naquele, em vez de 2,5 na normal, você teria que considerar o QNorm de 0,99. Você deveria ter considerado 2,32 aqui nesse L. Aqui no cálculo desse L, esse valor aqui, ele não é grande o suficiente para garantir que em 98% das vezes o seu aporte inicial é suficiente para cobrir o pagamento de todos os benefícios ao longo dos anos. Então, uma estratégia que você pode fazer é aumentar esse valor que está aqui, que é o valor da probabilidade, até que a média de V fique sempre acima de 98%. Olha só. Então agora sim eu consigo garantir que está acima de 98%. Qual é o valor então de L? Vamos dar uma olhadinha. Eu venho aqui, pego esse L e uso o mesmo valor de gama que eu usei lá, que é o gama de 99, é esse cara aqui. Então vou pegar esse valor e vou colocar aqui. Ele vai me dar o valor de L que de fato resolve o problema. Então agora o aporte inicial é de R$ 566.171. Se você utilizar esse aporte inicial a 3% de rendimento, você consegue garantir pagamento de todos os benefícios ao longo de 5 anos com probabilidade de 98%. Eu posso fazer um set seed para garantir que todas as gerações são as mesmas, tá? Então ele vai dar esse valor aqui, 98,54 e assim por diante, dá sempre o mesmo. Agora, se eu mudar isso aqui para 1, vocês vão perceber que não vai mudar nada. Por quê? Então vou voltar o M aqui para 100 mil. Se eu mudar o 5 para 15 anos, veja que mudou de 98,54 para 98,31. Vamos voltar aqui para t igual a 5. Vai dar 98,54, tá? Isso acontece porque eu coloquei set seed aqui. Se eu mudar, em vez de 3%, eu posso colocar aqui 10% ao ano. Imagina que ele tem um super rendimento de 10% ao ano. Certo? Funciona também a 10% ao ano. Só que ele dá outro valor, 98,025. E um rendimento de 1% ao ano. Continua funcionando. Ele continua resolvendo, ele continua tendo probabilidade de 98%. Então agora você pode usar essa função para verificar qual é o L. Essa função, do jeito que está, ela retorna apenas verdadeiro e falso. Mas se você quiser, você pode pedir para ela retornar o L também. Eu posso pedir para ela retornar o valor de L junto com o verdadeiro e falso. Aí agora ela retorna verdadeiro e falso, ou seja, ele está retornando 1.0. Ele colocou 1.0 porque ele entende que isso agora é um número real e o valor de L é esse. Perfeito? Se você quiser mudar a taxa de juros aqui, mudar a taxa, o rendimento para 1%, então ele vai mudar o valor de L. Vai continuar sendo agora o mesmo, se eu repetir, ele não muda, ele está só calculando o patamar superior aqui. Só que agora, se é 1%, o valor que você precisa ter é de 557.898. Voltando lá para 3%, só para vocês terem uma ideia de que... E se o rendimento for 0? Aí eu preciso de R$ 574.710. Se for 10%, aí eu vou precisar apenas de R$ 437.936. Então aqui você pode brincar com várias configurações. Em vez de 98, você poderia colocar 95. Então agora com 95% de probabilidade, vou colocar 99 aqui para garantir. Então para 100 mil, o montante é 566.171 nessa configuração, considerando uma probabilidade de 99,
Lembra, se eu colocar 98 vai voltar para o mesmo valor que nós tínhamos calculado, 526.660. Então se eu mudar aqui para 99, o valor precisa ser um pouquinho maior. Em vez de 526.660, você precisa de 566.171. E agora, em vez de 100 mil, suponha que queira pagar apenas 10 mil. Só precisa agora ter um aporte inicial, fazer um aporte inicial de 56.617. A probabilidade, em vez de 0,01% for 0,1%. Então agora você precisa de R$ 335.565. Tá? E aqui você pode brincar com esses valores. Bom, então era isso que eu queria dizer nessa aula. Caso você tenha alguma dúvida, escreva um comentário abaixo. Tente resolver o problema generalizando as quantidades e calculando as esperanças condicionais para ver se o resultado fica mais preciso ou não. Tá, um abraço a todos e até a próxima.